Cumprimento os irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos aqui, eu, Vitor, Isadora, Juliane, Laura, de transmitir aos irmãos a mensagem. O foco é a mensagem, mas o culto é em cada local, na sua casa, nós aqui, cada um aí cultuando ao nosso Deus e exaltando o teu santo nome. Que você possa agora deixar de lado as distrações aí que nas casas são bastante. É fácil a gente perder aí o foco no que está sendo feito, para que você possa dedicar um tempo precioso ao nosso Deus, exaltar o teu santo nome. Espero que você já tenha tirado um momento de oração que antecede ao culto, um momento de quebrantamento, de meditação nas suas leis, reconhecendo o quão falhos somos, o quão necessitados somos de sua graça. E agora entramos num período aqui neste culto de engrandecimento e um momento de render louvores e gratidão ao nosso Deus. Cultuamos a Deus com os hinos, com os cânticos, com os nossos recursos, com a palavra do nosso Deus, expondo, explicando, lendo. E eu gostaria agora de ler um salmo. Salmo 46. Salmo este utilizado por Martim Lutero para compor uma canção chamada Castelo Forte. É um salmo também que é um cântico que diz assim, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais um salmo de confiança, mais um salmo de exaltação ao nosso Deus. O salmo diz que Deus, ao pronunciar as suas palavras, os montes são derretidos. Foi com a palavra de Deus que ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que nela existe. É com a palavra que Deus cessa as pragas, é com a sua palavra que ele quebra o arco do inimigo, e vai ser com a sua palavra que ele vai cessar essa praga. Foi com a palavra dele que ela iniciou. E assim acontece por todos os dias e todos os tempos. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Você pode fazer isso nesse momento, meu irmão, cantando a Ele, exaltando ao teu nome. Que possamos agora, neste momento, exaltar, cantar, entoar juntos. Você aí e nós aqui. Amém? Vamos cantar, vamos exaltar ao nome desse Deus poderoso. Amém? Boa noite, irmãos. Estamos alegres de estar mais uma noite aqui. Agradecemos a presença de vocês e pedimos para que nesse momento vocês
prestem culto ao Senhor. A primeira canção que cantaremos, o nome dela é Antífona, é uma canção de um cantor cristão e ela fala que o nosso Deus é fiel. Por que nós podemos confiar no nosso Deus? Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele não é como o homem, mas Deus, ele cumpre suas promessas e podemos confiar em seu nome. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo Criador, nós os teus servos vimos a louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, dá graça à fonte, da verdade à luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, ao ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, irmãos. A próxima canção que cantaremos também fala da fidelidade do nosso Deus. Fala que tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que possamos também responder a essa fidelidade do nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras tu, sempre
flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas no céu a brilhar, tudo brilhaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louva. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, nosso Senhor é fiel. Glória a Deus. Momento de cultuar a Deus com os dízimos e ofertas. Gostaria de ler um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. No último capítulo desta carta, capítulo 16, o verso 1, uma orientação que Paulo dá à igreja, que nos serve. A mensagem a qual Paulo escreve também é aplicada a todos nós. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1, diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. Paulo sabia que era uma expressão de gratidão a Deus ser dizimista, ser ofertante, para que estes recursos, a coleta, fosse entregue aos santos, ao trabalho, à ministração da casa de Deus. Estará passando aqui a conta, já que você está de quarentena, recluso. Apaga essa luz aqui para facilitar a visualização. Está aí dízimos e ofertas, Banco do Brasil, código 001, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecida Isadora Molina Fiorito, que é a nossa tesoureira, CPF 435-255-218, dígito 63. Então você pode dar um print aí se você estiver no seu celular, ou depois pausar o vídeo para poder coletar aí os dados, pegar os dados certinho. Tá? Deus te abençoe, que Deus nos dê sempre esta condição de gratidão. O texto que vamos trabalhar hoje, com a graça do nosso Deus e com a iluminação do Espírito Santo e direcionamento, está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, dos versos 21 ao 23. Evangelho segundo Mateus, versos 21 ao 23. Capítulo 7, verso 21 ao 23. Abra sua Bíblia. Vamos trabalhar aqui expositivamente. Ler o verso, explicar, aplicar. Depois ler mais outro verso. No caso, vou unir o verso 22 e 23 e explicar, aplicar em nossas vidas, para que assim o Espírito trabalhe, nos santifique, haja dentro de nós. O texto diz assim, Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Verso 23 e último. E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Até aqui apenas. Entende sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus, clamar a Deus para que Ele nos abençoe, nos alimente, nos exorte e nos transforme pelo poder santificador da palavra. Senhor nosso Deus, somos gratos a este momento que o Senhor nos traz à tua casa, para os que estão aqui e também para aqueles que estão reunidos em suas casas, cultuando ao Senhor e te buscando. O poder da sua palavra transcende, Senhor Deus, qualquer esfera, qualquer distância, qualquer impeditivo. E eu peço, Pai de amor, que pelo poder contido nessas letras, nessas palavras do Senhor, inspiradas pelo Espírito Santo, possam modificar e santificar as nossas vidas. Que o Senhor traga o devido entendimento, a devida compreensão do texto, para que possamos cada vez mais, Senhor Deus, estar perto do Senhor, transformados, santificados. Eu te peço, Deus, que o inimigo não tenha poder sobre nós, não tenha poder sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa, Deus, realmente repreendê-lo, para que apenas o teu Espírito ministre em nós. Não seja mais eu, Senhor Deus, que seja o Espírito Santo aqui dizendo, falando, direcionando tudo aquilo que o Senhor tem como propósito e desígnio para as nossas vidas. Nos perdoe pela nossa fragilidade, pelos nossos pecados. Mas que agora, Senhor Deus, o sangue de Cristo possa, Pai, nos perdoar, nos remir de toda falha. Esteja conosco, Senhor Deus. Oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Semana passada, seus irmãos estão recordados, falamos aqui um pouco sobre os falsos profetas. Se você perdeu essa pregação, meu irmão, você pode buscar no canal do YouTube da nossa igreja, ou até mesmo está aí no Facebook, todas as pregações de quarta-feira. É só você ver o título lá, Sermão do Monte, e resgatar da semana passada. Falamos que se trata de um grupo de pessoas, determinados indivíduos, que com a sua sutileza na mensagem, principalmente pela omissão das verdades básicas e elementares, uma delas vimos que era a condição pecaminosa do ser humano. Essas pessoas e esse grupo de falsos profetas, denominados assim, eles omitem esta grande verdade. Eles omitem verdades que transformam, trazendo apenas aquilo para o seu público que é agradável, que satisfaz não a nossa alma, mas sim o nosso ego e o nosso bem-estar. Transformam a Igreja de Cristo num grande clube, onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas permanecem ali sem ser confrontadas, sem ser alertadas do verdadeiro mal que está sobre nós e que está vindo. São esses os falsos profetas. Os mais detalhes estão gravados, como eu disse. Ao lermos esse texto, do verso 21 ao 23, eu posso dizer para os irmãos que são palavras transformadoras, cheias de significados para nós. Eu diria que nesse trecho, muitas coisas na Bíblia se tornam verdades. Muitas coisas são esclarecidas através deste texto, destes versos, por causa do seu significado. Eu diria que sem esse ensino de Cristo, nesta passagem, muitos outros textos permaneceriam obscuros. Lembrando que uma das maneiras de se interpretar textos
é utilizar textos que são claros, como estes, para esclarecer ou trazer à luz de textos obscuros. Se não tivesse esse texto, meus queridos irmãos, muitas pessoas estariam, não que não haja, mas ainda mais pessoas, o número seria maior de pessoas que estão sendo enganadas. Sem dúvida, estamos de frente com um dos discursos mais significantes de Jesus, cheio de sentido e importância. Fato divisor. Divisor de águas, a peneira, podemos encontrar nesse texto. Um tremendo divisor. Palavras de alerta, palavras de autoanálise espiritual. São palavras que não agradam a carne. São palavras que dificilmente você vai ver um falso profeta dizendo. Tenho perguntado a mim mesmo, se temos ouvido essas palavras nos sermões de hoje em dia. Não se trata de confessar as palavras da Bíblia, e sim de praticá-las. Aqui se encontram palavras que realmente nos incomodam. Chegamos numa etapa do texto aqui, do Sermão do Monte, principalmente, desde o seu capítulo 5, onde Jesus Cristo está exortando seus discípulos a viverem os ensinos. Lembrando que ele abriu com as bem-aventuranças e agora está encerrando. Estamos encaminhando-se aqui para o final deste sermão e desses ensinos. E teria uma maneira melhor de se encerrar o Sermão do Monte com a devida prática que nos é cobrada pelo Mestre, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras contidas agora no verso 22, do 21 ao 23, é exatamente isso. É algo que fica explícito. Lembrando que o tema central de todo o capítulo 7 é o próprio juízo. É a própria vinda, a segunda vinda de Cristo. Onde ele estabelecerá o seu juízo eterno. Onde ele colocará na sua destra os filhos de Deus e na sua esquerda aqueles que perecerão eternamente. Jesus Cristo tem como foco aqui, no final do seu sermão, nos alertar quanto aos perigos contidos dentro do ser humano, naquilo que ele acha por certo, mas no final de tudo ele vai ver que está errado. O texto lido aqui para nós contém grandes surpresas. Surpresas pela nossa cegueira espiritual e não porque Cristo nos alertou. Uma continuação daquilo que foi falado sobre os falsos profetas. Então vocês percebam, Jesus Cristo dando continuidade sobre o alerta que ele deu sobre os falsos mestres, inserindo ensinos que provavelmente e certamente pegam algumas pessoas, atraem algumas pessoas para o caminho largo. Agora ele continua falando sobre uma questão individual de cada cristão, de cada crente. Sobre a sua espiritualidade, sobre o seu coração. O objetivo é que ninguém se engane. O objetivo desses versos agora, onde Jesus nos alerta, é para que ninguém se engane. Agora Cristo estava fazendo a aplicação. Começou a fazer a aplicação dentro da exortação pela porta estreita e a avançar pelo caminho apertado. Mas preocupava-se tanto com o fato de que ninguém se deve deixar enganar acerca dessa questão da espiritualidade individual que o ser humano às vezes acha que tem, mas muitas das vezes ele não tem. E também se trata de uma advertência muito mais clara e explícita sobre o que vai acontecer no juízo. Tendo nos mostrado a sutileza dos falsos profetas, em suas duas notáveis analogias, onde ele fala sobre o fruto e sobre a árvore, onde ele fala também sobre a vestimenta de pele de cordeiros, porém, por dentro, interiormente são lobos devoradores. Essas foram as duas exortações, as advertências também,
do nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele profere essa advertência sobre a questão de forma mais explícita. Jesus Cristo está abrindo o jogo. Olha, ele está dizendo aqui para os discípulos: é assim que vai acontecer no dia do juízo. Pessoas que chegarão a mim com um conceito próprio formado de que é salva. Por isso que a mensagem hoje tem um tema que se chama a falsa paz. Poderia também ter outra nomenclatura como a falsa certeza de salvação. É sobre isso que eu pretendo falar. É sobre isso que Jesus Cristo está nos alertando, sobre uma falsa certeza, uma falsa paz. Então você pode continuar aí, permanecer, acompanhando na sua Bíblia. Verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Podemos perceber que Jesus Cristo ele sempre utiliza de um método nos seus ensinos no Sermão do Monte e também ao decorrer de todo o ensino neotestamentário, no Novo Testamento. Ele dá uma sentença, ele lança um fato e depois ele vem explanando e explicando sobre este fato lançado. No verso 21 se faz diferente. Jesus Cristo lança o fato, ele já abre o jogo, dizendo: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Este é um método de ensino apresentado durante estes ensinamentos de Cristo aqui no Sermão do Monte. Não se trata aqui de uma falsa interpretação, de uma interpretação errada que muitos, ao destacar este texto isoladamente, eles fazem. Eles conseguem ter uma interpretação onde eles contrastam, colocam a fé em contraste com as obras. E realmente, se você isolar o verso 21 e lê-lo, tirando do contexto dos falsos profetas, tirando ele do contexto de juízo, tirando ele também dos seus pares, do verso 22 e também verso 23, você pode, com certeza, chegar a essa conclusão. Mas não é isso que Jesus Cristo está fazendo. Você analisa, então tá, se não é aquele que diz Senhor, Senhor, que tem a fé, ele não vai entrar no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. O risco é que você isolar esse texto, é de cair neste erro, que a salvação vem pelas obras e não pela fé. Lembrando, a intenção e o objetivo de Jesus Cristo não é colocar contra o ensino da fé com o ensino das obras. Porque tanto é que Tiago, ele aborda muito bem este assunto da fé juntamente com as obras. Não se trata disso, não podemos cair no erro de extrair esse texto do seu contexto. Ele deve ser analisado à luz do tema central, juntamente com os dois versos subsequentes. O Senhor, na realidade, estava ensinando aqui, e ainda ensina, em última análise, que não é tanto aquilo que uma pessoa acredita, e sim aquilo que ela faz. Pode-se dessa o pensamento da pessoa que isola esse texto. Se trata de um alerta sobre o auto-engano, esse texto. Quando ele diz que não é aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, que vai entrar. É claro que o texto está aqui nos retratando pessoas que tinham uma fé mórbida, uma fé não eficaz, uma fé falsa. Uma fé, como eu disse semana passada, espúria. Tal mensagem tem o propósito de abrir os nossos olhos
para o terrível perigo do auto-engano e da auto-ilusão. Assim como alertou sobre a doutrina sutil dos falsos profetas, porém, não mais nas pessoas dos falsos profetas. O foco aqui agora não é os falsos profetas, porém tem ligação. Jesus traz isso para nós mesmos, para mim. Ele traz para você. Você tem que ler os versos 21, 22 e 23 e colocar contra si. Você tem que se perguntar, no decorrer deste sermão, se você é essa pessoa que diz: Senhor, Senhor, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Você tem que se perguntar se a sua fé realmente é a fé que age no mais íntimo do seu coração, no mais íntimo da sua alma, ou é uma fé que te coloca exteriormente parecida com outros crentes. Que tipo de fé é esta que você tem? Porque a fé salvífica, a única fé eficaz, é aquela que é entregue pelo nosso Deus, através do sacrifício de Cristo. O foco do ensino, então, é a santidade e a vida reta. Jesus Cristo aqui tem como objetivo também destacar que aqueles que herdarão a vida eterna são as pessoas que foram transformadas, nascidas de novo e receberam uma vida santificada e uma vida reta. Nosso Senhor está frisando, uma vez mais, o fato de que coisa alguma tem valor diante de Deus, exceto a verdadeira retidão, a verdadeira santidade. Para isso, tem um texto que eu particularmente gosto, que se encontra em Hebreus 12, verso 14. O autor diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Agora vem a questão. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O foco de Jesus Cristo é dizer para nós e nos alertar: não importa o que você faz, não importa o que você realmente é para as outras pessoas, o que você aparenta ser. Não é aquilo que é externalizado que realmente importa. E dizendo isso, eu tenho como foco aqui falar de obras. Obras próprias, obras que qualquer pessoa pode gerar com os seus esforços. Eu quero dizer que a santidade é algo gerado pelo Espírito Santo e é justamente isso que Deus está interessado em nós. Ser transformados conforme a imagem de Cristo. Sempre que eu oro aqui, dizendo para que Deus nos transforme pelo poder da sua palavra, a imagem e semelhança, não é que nós não somos mais imagem e semelhança de Deus. Em certos sentidos, emocionais, sentimentos, intelecto, ainda somos a essa imagem e semelhança. Porém, muito deturpado. A nossa imagem e semelhança de Deus, comparada com a que foi criada no Éden, ela foi totalmente destruída. Se perdeu muita coisa. O poder da santidade em Cristo Jesus, efetuado pelo poder da palavra, é justamente resgatar esses princípios da primeira criação. E ser a imagem, como o apóstolo Paulo diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, a imagem do segundo Adão, ser transformados como ele, para receber um corpo imperecível. É isso. A base deste ensino, desses versos aqui, onde Jesus Cristo está falando, não basta você dizer Senhor, Senhor, não basta você aparentar ser alguma coisa, não basta você fazer as coisas em meu nome. O que interessa para o nosso Deus é a santidade efetuada pelo Espírito Santo. A verdadeira obra é uma vida reta. O Senhor, nessa altura do seu sermão, simplesmente nos estava advertindo que, sem importar qualquer coisa que possamos dizer ou fazer, não podemos estar na presença de Deus se não formos autenticamente retos e santos. O homem se agarra a falsas evidências.
O fato dos humanos, das pessoas, dos cristãos, eles não darem foco, não colocarem realmente a devida atenção na santificação e na santidade, é porque eles querem meios que é mais fácil. O ser humano, ele tem essa dificuldade de tentar, de buscar ao nosso Deus pela própria depravação, pela nossa própria natureza. Mas, aonde mora o perigo? O mundo, o inimigo de nossas almas, oferece diversos meios para se tornar este caminho, esta aceitação do nosso Deus fácil. Foi o que foi retratado aqui no sermão e nos ensinos de Cristo sobre o caminho estreito e o caminho largo. É justamente esse o foco de Satanás. Ele quer tirar a nossa atenção da santidade, da vida reta, e colocar isso focado em outras coisas. Uma das maneiras de fazer isso é deturpar, transformar o efeito da graça. Já que vivemos no período da graça, então não temos mais que se preocupar com nenhum cumprimento de nenhuma lei moral. Isso tem um nome. Existe uma doutrina chamada a doutrina do crente carnal, onde eles pegam as falas de Paulo, que não vos falei como a espirituais, mas a carnais, e colocam uma terceira classificação do indivíduo. Como se o indivíduo fosse classificado como o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Porém, em todos os ensinos, inclusive de Jesus Cristo, você pode resgatar isso em João 3, na conversa com Nicodemos, não existe uma terceira classificação. Apenas existem duas. O homem que nasceu de novo e o homem que permanece em seus delitos e pecados. Não existe outra situação. A pessoa mesmo iniciando na fé e ainda trabalhando, se esforçando, e Deus ali santificando ela, mesmo assim ela tem uma diferença grotesca da pessoa que é um homem natural. Mas não, o ensino do crente carnal, o ensino de que não é mais necessário você ter obras, que ainda isso é real no nosso meio, não de hoje, isso é devido a séculos, transformando até mesmo os ensinos de Lutero na Reforma Protestante. E se você pegar o catecismo de Lutero, as palavras, os seus ensinos, em momento algum ele falou que é abolida a questão de você ter obras. Mas não são obras nossas. Temos que entender que essas obras criadas são obras de uma vida reta. São obras a qual o perfeito, que é Cristo Jesus, a cumpriu. Jesus cumpriu, tudo se consumiu em Cristo. E é através dele que podemos ter boas obras. Então sim, é possível ter boas obras. É possível ser transformado à imagem e à semelhança dele, aqui em vida. Muitas pessoas dizem, eu não vou ser santo nunca. Eu nunca vou atingir essa questão, esse nível. Abolindo e diminuindo toda a eficácia do poder da palavra e principalmente da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é uma blasfêmia. Será que Deus não tem poder para efetuar em nós tanto querer quanto realizar? Será? Pois é justamente isso que Cristo está aqui nos alertando. E o homem permanece se agarrando a falsas evidências. O princípio geral por detrás desse ensino é que a autodecepção é a autodecepção no tocante à alma e às suas relações com Deus. Geralmente se deve ao fato de que dependemos de falsas evidências a respeito da salvação. Caminhar iludido vai te levar a um lugar errado. Não sei se você esteve, irmão, aqui na lição do EBD, onde o livro, o próprio autor retrata, né, de uma maneira ilustrativa. Já pensou você colocar uma escada alta, num lugar errado, subir, chegar lá no fim da escada, não era aqui. É justamente isso que está acontecendo. O alerta de Jesus Cristo é justamente esse. Onde a sua escada é aquilo que você acha que te salva. Você acha que as evidências que você está agarrado são suficientes
para te levar à salvação. A sua certeza de salvação está baseada mais em um achismo do que na testificação do Espírito Santo. E lembre-se, quando o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8,16, que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, lembre-se o sentido da palavra testificar. O sentido da palavra testificar não é uma voz que sopra no seu ouvido. Testificar, como é que eu testifico alguma coisa? Como é que eu testifico que a palavra de Deus teve efeito na minha vida? Na sua vida? Na nossa vida? Como é que as pessoas podem olhar para mim e falar, realmente, ele era de um jeito e hoje ele é de outro, devido ao poder da palavra? Como é que eu posso provar isso? Testificar isso. Se não através de coisas evidentes, de coisas que ficam à mostra. Testificar que somos filhos de Deus é muito mais do que um dito, é muito mais do que uma acenação de mãos, é muito mais. Testificar que somos filhos de Deus vem através de uma transformação, vem através de uma disposição, e isso é algo que permanece, não é algo que se desfaz com o tempo. Porque os planos de Deus, inclusive no tocante à nossa salvação e à nossa transformação, eles não podem ser frustrados. Os planos de Deus, quando ele invade a vida do indivíduo, é exatamente isso que você ouviu, invade. Porque o nosso Deus, sendo soberano, ele não precisa te pedir licença. Ele não precisa, não, dá licença, eu vou tocar na sua vida e vou te santificar. Para a prova disso, é só você ver a conversão de Paulo. Será que Jesus pediu alguma licença? Será que Jesus pediu, Paulo, por favor, eu quero te converter, eu quero te santificar, por favor, você quer? Porque essa é a imagem que estão passando. Não existe essa situação. Quando Deus entra na vida do indivíduo, tudo é transformado, tudo muda. Aquilo que você amava, você não ama mais, você ama as coisas de Deus. Então, testificar está muito mais relacionado com isso. Não que possa vir uma voz, realmente você pode ouvir algo te testificando, mas principalmente a obra do Espírito Santo na sua vida, ela fica à mostra. É o fruto do Espírito. Então, caminhar iludido, caminhar pensando que vai te trazer uma grande frustração. Há certas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas que na realidade nunca entrarão no reino dos céus. Se mostram pessoas ortodoxas. O que é se mostrar uma pessoa ortodoxa? Nossa, realmente, isso aqui é a palavra de Deus, isso é verdade, eu creio nisso. Uma pessoa ortodoxa. Ela crê nas veracidades, na inerrância da Bíblia. Ela crê, isso aqui realmente é a palavra de Deus, isso é imutável, isso aqui acontece. A pessoa pode até mesmo acreditar e não entrar no reino de Deus. Exatamente. Ele se referia a pessoas que se mostram ortodoxas, se mostram no tocante à sua doutrina concernente à natureza e à pessoa de Cristo. Concorda com tudo que se refere a Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, a pessoa é uma pessoa ortodoxa. Referia-se a pessoas, aqui nesses ensinos de Jesus, que têm o reconhecido e que têm chegado a Ele, dizendo Senhor, Senhor, ou não? Quem pode chegar a Cristo e falar Senhor, Senhor? Isso não é um gesto de reconhecimento de quem Ele é? Isso não é um reconhecimento de que ele acreditava realmente em Cristo Jesus? Ele tinha alguma convicção dentro dele. Porém, vemos aqui no texto que isto não basta. Não é o suficiente você declarar, nossa, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não basta. São pessoas ortodoxas que professam isso, Senhor, Senhor, porém não tem Cristo no seu viver. Não existe cristianismo à parte desta confiança no senhorio de Jesus Cristo. E quando eu falo senhorio, é porque Cristo está assentado no trono da sua vida. E isso lhe faz confiar, colocar tudo nele. Tudo nele. E colocar tudo nele, repito, é testificar e não apenas pronunciar que Ele é o Senhor. Não existe cristianismo a parte dessa confiança.
em Cristo. Ser crente, pois, significa que colocamos a dependência do Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso caso, todo o nosso ser, toda a nossa salvação. Olha só o que eu estou falando. Coloca toda a confiança, principalmente da nossa salvação em Jesus Cristo. Todo o nosso destino eterno nas mãos de Jesus Cristo. Não do que eu posso falar, não de uma decisão que eu tomei. Eu postei esses dias aí no meu Facebook, Augusto Nicodemos falando que de pessoas, desse caso aqui, de pessoas que falam que tem participação na salvação. Que participação nós temos em salvação? Que participação nós temos? Se não fosse o nosso Deus inclinar as nossas vontades para as coisas espirituais, estaríamos encerrados na condição pecaminosa e destituída, caminhando para o inferno. Qual é a sua participação? Qual é a sua participação, meu querido? Não tem participação do homem, porque se chama graça. Graça é favor imerecido. Fé é dom de Deus. E só recebemos esta fé graças ao sacrifício da obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. Então, no momento que você chama essa responsabilidade para você, você está tirando o crédito, você está dividindo a glória que pertence apenas ao nosso Deus e trazendo para você uma pessoa falível, uma pessoa errante, uma pessoa falha, caída. Pessoas que colocam o crédito de salvação em si mesma são pessoas desse tipo que falam: Senhor, Senhor, da boca para fora. Não é desse tipo de pessoas que estamos falando que tem uma fé genuína. A fé genuína rende toda a glória, toda a honra ao nosso Deus. A obra de redenção de Jesus Cristo é apenas de Deus e não nossa. Nós estávamos aqui, destituídos, definhando e apodrecendo, quando Deus nos escolheu e nos colocou virtudes que não estavam em nós, veio dele. Automaticamente rendemos essa glória, automaticamente demonstramos isso, porque a sua ação é eficaz em nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é, aqui, como eu disse aqui no começo, no Salmo 46, que criou tudo com o poder da sua palavra. Ele disse e foi criado. Agora parece que não. Hoje em dia as pessoas estão diminuindo Deus. As pessoas estão falando que a palavra de Deus depende do querer humano. Misericórdia. Pessoas que pronunciam apenas Senhor, Senhor. Sabe quem faz isso também, meus irmãos? Eu vou mostrar para os irmãos aqui na Bíblia. Satanás reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Os demônios reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Da boca para fora. Querem ver? Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Olha a pergunta de Tiago. É muito pertinente, cabível aqui neste momento. Você crê que existe um só Deus? Aí você coloca a sua cabeça, sim. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aí você diz, sim. Aí ele pergunta, você acredita que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Aí você, sim. Ascendeu ao céu? Sim. Pois é, muito bem. Até mesmo os demônios creem. E ainda, treme. Tem gente que abre a palavra de Deus e nem treme, mas treme. A pessoa abre em Apocalipse, lê Apocalipse inteiro, não escorre uma lágrima. Não tem mais temor a Deus. Aí eu diria para essas pessoas que não sente mais isso, que o demônio está à frente dela. Que o demônio crê e treme. Quer mais um? Vocês vão lembrar desse encontro. Marcos 5, verso 7. O encontro de Jesus Cristo com o endemoniado gadareno. E gritou em alta voz. Olha, isso aqui você pode pegar aí, anote o texto, depois leia. Também é registrado em Lucas, enfim. E gritou em alta voz:
que queres comigo? Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Está reconhecendo ou não está reconhecendo? O senhorio, quem ele é. Enquanto os fariseus falam, isso é blasfêmia, como é que você é o Filho de Deus? Aí um demônio pega e fala, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, roga-te por Deus que não me atormentes. Reconhece até o poder. O que é crer para você, meu? O que é crer? As pessoas colocam o crer como uma disposição do homem, é só você crer. As pessoas evangelizam assim, é só você crer no nome de Jesus Cristo que você vai ser salvo. É só crer. Até os demônios creem. Pessoas aqui estão falando, Senhor, Senhor. Eram pessoas que estavam crendo, mas de que maneira? O que é crer? A definição do crer vai diferenciar muito a sua concepção do que é ser salvo. Você precisa definir qual é o seu conceito de crer. Esta palavrinha, crer, o que ela significa para você, meu irmão? É uma disposição sua? Se é assim que você pensa, cuidado. Cuidado. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Fé é dom de Deus. Nunca se esqueça disso. Se arrepender não é uma disposição do homem, é uma disposição do convencimento do Espírito Santo. Onde que o homem, em seus delitos e pecados, tinha capacidade de auto se arrepender? Como isso é possível? Como isso é possível? Qual é a função do Espírito Santo? Não precisa. Não precisa do Espírito Santo. Ele está lá só ouvindo. Ele está lá te olhando, você passa ali. Você é um ser de Deus. Você é uma pessoa. Melhor do que o Espírito Santo. Porque você se arrepende sozinho. Você crê sozinho. Então para que o Espírito Santo? Para que a ação de Deus? Isso é uma heresia. Isso é uma blasfêmia. Tiram o poder eficaz de Deus. Tiram toda a obra que Ele arquitetou e coloca no homem. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. E Jesus está tendo misericórdia porque Ele está alertando sobre esse tipo de pessoa. Jesus Cristo está falando aqui de pessoas que tinham fé, criam, Senhor, Senhor. Assim como os demônios. Mas eu te pergunto, no verso 23, entraram no céu? Foram aceitas? Ou foram reprovadas? É isso que você tem que se perguntar. Você tem que olhar para o texto aqui, meu irmão, e ver qual é o sentido de tudo isso. E colocar contra você mesmo. Se tratava aqui, esse Senhor, Senhor, de uma fé intelectual. Essas pessoas têm lido as Escrituras, hoje em dia, e têm aceitado mentalmente os ensinos. Têm concordado. Lembra-se que eu falei aqui? Ortodoxos. Têm crido nessas doutrinas. No entanto, todo o seu caráter, toda a sua vida, tem sido uma pura negação da verdade, na qual afirmam crer. Falam que acreditam, concordam, balançam a cabeça, mas a vida, principalmente aqui dentro, intrínseco, nunca foi transformada. Mas olha, participa da EBD, participa dos ensinos e balança a cabeça. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. A fé intelectual, a fé que concorda, não é a fé que salva. Não é a fé que salva. A fé que salva, ela vem também sim. Não estou descartando o entendimento. Amar a Deus com todo o seu entendimento. Eu não estou descartando. Eu estou falando que é acompanhado de outros critérios. Não apenas desse. Porque os demônios também creem, concordam, balançam a cabeça. São salvos. Essas pessoas retratadas por Jesus aqui são salvas. Essas pessoas têm lido. São pessoas que entendem até certo ponto, mas não são regeneradas. Não nasceram de novo. Que ainda não nasceu por obra do Espírito Santo.
pode aceitar o ensino bíblico, pode até mesmo frequentar a igreja, como se for uma espécie de filosofia, um modo de viver. Eu acho bonito. Eu gosto dos hinos, eu gosto da música, eu gosto até mesmo da palavra. Mas nunca foi salvo. Nunca foi regenerado. Nunca nasceu de novo. Ele encara tudo isso como uma verdade que para ele é abstrata, na verdade. Por que é abstrata? Porque ele ainda não experimentou o que realmente é ser transformado e regenerado. É uma filosofia, olha como é uma fé que mora aqui no intelecto. E não mais do que isso. É um esforço racional, atingível. Se qualquer indivíduo se aproxima das Escrituras com uma mente inteligente e aberta, com vontade de aprender, certamente ele vai aprender. Já vou falar por quê. E se defronta com as evidências bíblicas, que não são poucas as evidências bíblicas. Parece quase incrível que não chegue a determinadas conclusões, as quais são lógicas e inevitáveis. A Bíblia, meu irmão, é o livro histórico mais comprovado com evidências arqueológicas, testemunhas oculares, registradas em todo este mundo. Se você intelectualmente não acredita que a Bíblia é o livro mais confiável, você tem que descartar toda a literatura de história que você aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, toda a história da Segunda Guerra Mundial, porque até mesmo esses fatos não têm tantas evidências quanto a Bíblia. Olha como eu posso chegar à conclusão de que realmente Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele viveu entre nós, porque existem fatos que comprovaram isso. Caso você tenha alguma dúvida, compre o livro Mais que um Carpinteiro lá. Você vai ver, você vai aprender. Lá ele mostra todas as evidências. Ele fala onde está registrado, quem foi o historiador. Então, você vê que você pode chegar à conclusão intelectualmente e crer. Mas que tipo de crer é esse? É o crer oriundo, proveniente da ação salvífica do indivíduo? Por conseguinte, o homem pode enfrentar essas evidências, então dizer sim, aceita esse argumento, é verdade. E pode apoiar a verdade bíblica e comentar, Jesus de Nazaré não foi outro senão o próprio Filho de Deus. Balança a cabeça. Balança a cabeça. Mas isso é uma fé do esforço. Isso é uma fé do mérito humano. Isso é uma fé que ele buscou. Isso é uma fé que ele atingiu com seus próprios esforços. Lembre-se, graça. Graça, favor e merecido. Não é mérito. Automaticamente, a definição de graça elimina qualquer esforço humano. Qualquer um é imerecido. Se é imerecido, não tem exceções. É imerecido no total da sua palavra. É imerecido. Deus olhou para você com um olhar de misericórdia e falou, eu vou salvar este. E assim ele fez. Não que ele olhou para você e enxergou algo de bom. Não que ele olhou para você e falou, mas olha, dentre todos eu estou vendo que esse aqui está em outro patamar. Ele está em outra condição. Então ele merece. Ele merece a salvação. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Aonde que está escrito isso? Ah, é porque ele buscou mais. Ah, é porque ele orou mais. Ah, é porque ele foi mais para a igreja. Ah, porque ele pregou mais o evangelho. Ah, porque ele expulsou demônios. Ah, é porque ele fez milagres, maravilhas. Pois é, esse tipo de pessoa, Jesus está falando aqui, ó, não vos conheço. Não vos conheço. Uma fé do próprio esforço. A capacidade de crer tem sido transformada em uma atitude humana. Fé dom de Deus, qualidade divina. A fé humana nos enquadra aos rejeitados por Cristo. A fé humana dos nossos esforços se enquadra ou não com esse relato dessas pessoas. Até quando você vai acreditar no livre-arbítrio?
Até quando você vai ficar trazendo os méritos da obra redentora para você? Até quando? Até quando? A salvação vem de Deus. Não é o que você faz. Não é por quem corre, não é por quem busca. É por Deus. É a graça de Deus. Apenas. Apenas. Ou algumas pessoas acreditam que a fé é algo herdado. Como assim, André? Herdado. Você vai concordar comigo. Não existem pessoas que foram criadas em um lar cristão, numa atmosfera de cristãos, que sempre ouviram essas verdades. Só acorda, ouve Bíblia. À tarde, ora, é Bíblia, Jesus. À noite, vai para a igreja. O pai leva a criança do início ao fim para a igreja. Porém, isso significa que ela vai ser salva? Significa que Jesus vai chamar ela pelo nome aqui, vai reconhecer realmente? Olha, eu te conheço. Significa? Se a fé é favor imerecido, significa também que ela não é herdada. Não é herdada. Senão os méritos estariam nos pais, que eram crentes, e não em Deus. E não em Deus. A fé vem exclusivamente, unicamente do nosso Deus. Da ação. Dos efeitos da redenção na vida do indivíduo. A fé não é herdada. Mas, porém, se você pegar essa criança já adulta, que foi envolta a todos os ensinos do cristianismo, eu te pergunto, pode ser que ela rejeite. Aí já é uma ação já natural do ser humano. Mas a grande probabilidade é que ela balance a cabeça. Padre, Jesus é o Filho de Deus. Ela balance a cabeça. Mas significa que ela vai ser salva? A fé não é herdada pelos pais. Intelectuais, pessoas que têm um grande intelecto, balançam a cabeça e, além do mais, são vigorosos em seus sentimentos para com Cristo. Tais indivíduos não apenas são crentes intelectuais, mas neles há um forte sentimento. Você pode se deparar com esse tipo de pessoa. As suas emoções estavam envolvidas. Elas aparecem interessadas, são assíduas na igreja. Elas mostram plenas no fervor. Cantam que é uma beleza. Levantam a mão que é uma beleza. Buscam isso com vontade. Fervorosas. Contudo, nosso Senhor diz que até mesmo isso pode ser inteiramente falso. Pregamos, somos demônios. Pessoas que têm sentimentos fortes pelo Senhor. A carne pode gerar esses sentimentos vigorosos, sabia? A carne pode colocar uma disposição dessa na pessoa também. Satanás está constantemente querendo forjar coisas no indivíduo, enganar a pessoa. Mas de que maneira? A gente viu qual é a ação dos falsos profetas, do falso Cristo. É a sutileza, é se parecer. Então ele transforma isso para que se pareça com alguma coisa gerada pelo Espírito, mas nunca foi. E isso envolve também os sentimentos vigorosos. Eu recomendo para vocês mais um livro. O livro de Jonathan Edwards, a Genuína Experiência Espiritual. Leia. Leia, com embasamento bíblico. E concluindo essa primeira parte. Essa, pois, é a primeira porção da análise apresentada por nosso Senhor. Apenas o verso 21. Nada é mais perigoso do que depender somente de uma crença. Eu creio. Você só depende disso. De um espírito fervoroso. Eu creio e tenho uma grande vontade. Eu sou assíduo na igreja. E então supor que, enquanto estivermos crendo nas coisas certas, e formos zelosos, fervorosos, aguçados e ativos acerca dessas coisas, necessariamente isso significa que somos crentes verdadeiros. Essa é a concepção. E vimos aqui que Jesus fala, muitos me dirão naquele dia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Concluímos o quê? Que não basta a crença. Não é qualquer tipo de crença no nome dele
que salva. Não é qualquer tipo de disposição, de vontade que salva. O texto nos afirma isso. Não, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Chegamos então aos dois últimos versos, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Agora o negócio começa a ficar mais... Lembra que eu falei divisor de águas? Agora o negócio aqui começa a ficar pesado. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Um questionamento das pessoas aqui rejeitadas para Jesus Cristo. Aí começa, né? A autojustificação. A justificação não vem apenas por Cristo. A justificação começa a ser lançada na cara de Cristo. Eu imagino Cristo olhando para isso. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Eu repito, olha o que Jesus vai falar. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Nunca e nunca. Nunca passou na cabeça de Jesus. Nunca. Por quê? Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10. Eu conheço as minhas ovelhas. Por que ele não conhece as pessoas? Porque não eram ovelhas. Simples. A Bíblia se interpreta com Bíblia. Textos claros revelam textos obscuros. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. É claro que agora, no verso 22 e 23, o que está sendo abordado aqui é as obras humanas. É tudo que está relacionado com o fazer, que se tornaram até mesmo um ato de autojustificação. Sabe quando você fala para a pessoa: nossa, você errou nisso aqui? E a pessoa: não, mas eu fiz isso aqui, ó, e você não viu. É mais ou menos parecido com o que está acontecendo aqui. Jesus, ele fala para você, ó, fala para eles: muitos me dirão para ele: Senhor, Senhor, não profetizamos teu nome. Não é o simples fato, Jesus está dizendo, não é o simples fato de você fazer ou dizer. Só que as pessoas se sentem confrontadas e começam a falar: mas eu fiz, eu estava lá, eu me batizei. Eu te pergunto: todo mundo que batiza é salvo? É? Você tem certeza? Nunca se esqueça que Satanás estava no céu. Eu não estou aqui embasando perda de salvação, porque isso não existe. Porque, como eu falei, Jesus Cristo conhece as suas ovelhas. E dessas ele não abre mão. E elas nunca se perderão. Nunca. Isso são as palavras dele. Leia lá João 10. Leia João 10. Todo no seu contexto. Sobre o que ele está falando. Não há dúvidas. E são as palavras do próprio mestre. Quer dizer então que um ato religioso salva a pessoa. Mérito. A salvação é pela graça. Sem mérito. Não existe mérito. Nos versículos que se seguem, o Senhor Jesus vai um pouco adiante, incluindo também as obras humanas. Quais são as obras que, em consonância com Cristo, um homem pode realizar e, no entanto, continuar ele fora do reino de Deus? Que tipo de obra é essa? Você deve estar se perguntando. Porque são pessoas que estavam, de certa maneira, crendo, relacionando-se com Cristo, tendo certa instrumentalidade, profetizando, expulsando demônios. Que tipo de obras são essas, então? Que a pessoa faz e continua fora do reino. A primeira coisa que ele lista aqui no texto é profetizar. E profetizar hoje em dia, dependendo da denominação,
depende da denominação, está transformando isso em coisas que não é, para não entrar no mérito. O que é profetizar? Significa emitir uma mensagem espiritual. Só isso. É dado mensagens e a capacidade de proferi-las por meio do Espírito Santo. É isso que se deve entender por profetizar. É o ato de transmitir o quê? A mensagem de Deus. Não é isso que eu te digo que não... Meu irmão, profetizar é transmitir uma mensagem espiritual de Deus. Eu digo isso porque está muito deturpado, transformado essa questão. Falar verdades, então, porque são pessoas que profetizaram, como diz o texto. Eles estavam falando mentiras? Provavelmente não. Eles estavam falando verdades. Então, falar sobre essas verdades, assim também não significa salvação. Pregadores, pastores, pregam, anunciam, significa que são salvos? Profetizamos, então não. É possível um homem pregar a doutrina correta e fazê-la em nome de Cristo. E, no entanto, ele mesmo permanecer excluído do reino de Deus. Assim o disse Jesus, não querendo dar a entender menos do que isso. É claro, o texto é claro. Pessoas que anunciaram, profetizaram. Quer um exemplo bíblico? Balaão é uma pessoa que profetizou em nome de Deus, teve até mesmo uma visão de Cristo, porque ele falou, porém era um homem reprovado, que vendia, negociava. Balaão, você pode ver isso em Números 24, do 15 a 17. E tem mais um aqui, tá? Tem mais um. Olha lá. Então pronunciou este seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Passa. Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo. Daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro. Quem vai governar com o cetro? Se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Quem disse essas palavras aí foi Balaão, um falso profeta. Mas profetizou coisas verdadas. Profetizou palavras corretas. Significa salvação? Outro, Saul, 1 Samuel, capítulo 19, versos 23 e 24. Olha lá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele. O Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele foi pelo caminho, em transe profético, até chegar em Naiote. Mais um. E despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ali sim, o verdadeiro profeta. Ele ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Olha lá. Pensaram que ele era um crente. Pensaram que ele estava no meio. Que ele fazia parte ou par com Samuel. Um homem piedoso, um homem de Deus. Olha lá. Saul profetizou. Paulo, meus queridos, sabia claramente sobre o perigo de ter uma fé deste tipo. E isso você percebe, essa preocupação dele, não que ele estava questionando o que Deus estava fazendo na vida dele, mas ele olhava para a sua condição. Paulo era humilde de espírito. Ele sabia claramente que não era pelo que ele fazia que ele estava sendo salvo. Ele sabia. Se existe um grande pregador nas Escrituras, no Novo Testamento, sobre a doutrina da graça, este é o apóstolo Paulo. Este é. Porém, olha o que ele fala. Em 1 Coríntios 9, verso 27.
sobre essa questão que estamos falando aqui. Mas esmurro, olha a luta que ele tem com ele mesmo, o meu corpo, e faço dele meu escravo. Por que ele faz isso? Para que depois de ter pregado, olha lá, depois de ter pregado, anunciado verdades, falado ao povo, aos outros, eu mesmo, não venho a ser reprovado. Será que ele entendia os perigos? Por que Jesus Cristo está alertando isso para os discípulos? Porque existe esse perigo de encontrar pessoas deste tipo, que falam, que anunciam, que são até mesmo influentes no meio da igreja, mas que nunca tiveram participação e nunca terão com Cristo Jesus. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 13, verso 1 e 2. Do amor, se faltar aquilo que realmente é gerado por Cristo, um fruto do Espírito, o principal direito deles. Se é que existe o principal, né? Todos são importantes. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O que Paulo está falando? Paulo está falando que o que importa é o que você faz? Qual é o ensino de Paulo aqui? Que vem totalmente de encontro com isso que Jesus Cristo está alertando. Não é por fazer, não é por falar, não é por balançar a cabeça, mas é a origem do seu coração, as suas vontades geradas e movimentadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Santificação, vida reta, vida piedosa, é sobre isso que Cristo está alertando. Autojustificação. A qualidade de salvo é o mais importante. Isto que Paulo falou sobre o amor é uma qualidade do salvo. Você quer entender melhor sobre as qualidades de uma pessoa salva? Leia as 3 cartas de João. 1ª, 2ª e 3ª João. Leia. São cartas simples, curtas, mas fala sobre a disposição de quem tem uma fé salvífica e de quem não tem. Leia, e você vai ver. Todo quanto eu fizer será inútil, se porventura em mim não se manifestar aquelas qualidades que realmente fazem um homem tornar-se um crente. Tudo que eu faço, se eu não tiver essência, que essência que eu falo é características do Espírito Santo, é tudo inútil, é tudo palha, é tudo esterco. Por mais que eu abençoe outras pessoas, por mais que eu anuncie verdades, e essas verdades sejam transformadas realmente algo essencial na vida de alguém, eu nunca vou poder jogar na cara de Cristo como essas pessoas estão fazendo. Eu profetizei teu nome, eu fiz isso, aquilo, outro. Porque Cristo não está olhando para isso, Cristo está olhando para o seu coração e para a sua essência. Se isso não for transformado, não adianta você fazer nada. Você pode gastar a sua vida inteira servindo a Deus. Se você não tiver o caráter de Cristo forjado na sua alma, dentro de você, a imagem e semelhança de Jesus, você vai ser essa pessoa. O texto me permite dizer isso, porque Jesus Cristo está afirmando isso. Isso eu não falo só para você, eu falo para mim mesmo. Porque eu sei que ao ler isso, eu que sou um anunciante da palavra de Deus, eu olho para esse texto, vocês acham que eu me sinto como, irmão? Eu tremo nas bases. Essa que é a verdade. E não tenho vergonha de dizer isso. Porque todos nós somos anunciantes da verdade. O ID, a grande comissão, não é só para pastor, é para todas as pessoas. Então você também é um anunciante de verdades. Porém, essas verdades fazem parte intrínsecas da sua vida. É isso que você tem que se perguntar. Sabe por quê? Lucas 16,15, Jesus fala: o que é exaltado entre os homens, olha o que é para Deus. Eu lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos. Olha lá.
Vocês se auto-justificam aos olhos dos homens. Mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens, nossa, que crente certinho, né? Que pessoa exemplar, é o primeiro a chegar e o último a sair. Prega de uma maneira. Cuidado, você não está olhando o coração. O que é exaltado aos olhos do homem, olha só, continuando. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Não preciso falar mais nada. Gosta de tapinha nas costas? Gosta de receber parabéns? Nossa, parabéns, hein? Que o seu reconhecimento venha do próprio Deus naquilo que está sendo gerado pelo próprio Deus no seu interior. O que fica externo, neste caso aqui, não tem serventia nenhuma. Nenhuma. Se não for, claro, gerado pelo próprio Espírito Santo. Exaltados na terra e rejeitados no céu. São esses tipos de pessoas. Descobriremos homens que foram louvados e elogiados como pregadores deste mundo, mas que estão fora do reino. Tem um grande, não lembro se foi Agostinho que disse isso, agora não me recordo, mas eu me lembro da frase, que ele diz que no dia do juízo teremos grandes surpresas. Grandes surpresas. Por quê? Aqueles a qual imaginamos que estariam lá na direita de Cristo, você vai ver na esquerda. Sabe por que isso? Porque não é o que está sendo feito que interessa. É a transformação. E lembre-se, Cristo conhece as suas ovelhas. Cristo conhece. Ele fala sobre uma segunda característica. Além de profetizar, ele fala sobre expelir demônios. É possível que uma pessoa faça até mesmo isso. E ainda assim esteja fora do reino. É fácil a comprovação desse ponto. Podemos ver claramente em Lucas, capítulo 10, verso 17. Quero ver se você está atento. Lembra do envio dos 70 discípulos? Que ele lançou em duplas? Lembra? Lembra de como eles retornaram? Tá, mas são 70 discípulos de Jesus. Eu te pergunto, quem são os discípulos? Você conhece alguns. Será que você está descartando Judas? Judas não era discípulo? Judas não andava com Jesus? Judas não recebeu os mesmos ensinos? Judas, será que ele não foi capacitado por Jesus? Em algum momento na Bíblia relata que nesses 70... Não, os 70 é menos Judas, tira Judas. É isso que está escrito? Jesus enviou 70. E voltaram alegres. E olha o que eles disseram. Senhor, até os demônios se submeteram a nós, em teu nome. Quer mais? Atos capítulo 19, verso 13 a 15. Os filhos do sacerdote Seva. Atos 19. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos. Olha lá. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Se você pegar o texto e ler mais para frente, você vai ver que eles tomaram um sacode. Eles apanharam feio do demônio. Mas o texto abre ali dizendo que eles andavam expulsando os demônios. Alguns filhos dos judeus. Realizando muitos milagres. A terceira característica, realizamos prodígios, milagres. Sim, fizeram muitas maravilhas em seu nome. E não obstante, estavam fora do reino dos céus. Se você se lembrar, em Êxodo, aqueles magos a serviço do faraó. Moisés e Arão iam lá, jogavam o cajado e se transformavam em cobra. Vinham os magos, faziam a mesma coisa. Ia lá, Arão e Moisés transformavam o rio em sangue. Vieram os magos e fizeram a mesma coisa. É prodígios e milagres? Não é. Em outras palavras, o homem pode ser capaz de alegar haver obtido grandes resultados, como curas ou coisas similares. E, no entanto, isso não significa nada. Importa?
é a soberana vontade de Deus. E naturalmente somos lembrados com esse texto. Isso aqui tem que trazer este pensamento na sua memória. Que Deus, em sua própria vontade inescrutável. O que é inescrutável? Não dá para saber. Somente Ele sabe. E Ele executa os seus desígnios conforme a sua vontade. Por isso que Ele é soberano. Inescrutável. Algumas vezes decide conceder poderes. Deus decide isso a alguns homens que nem ao menos lhe pertencem. Vimos Balaão, vimos Saul, vimos esses filhos de Seba, os exemplos magos do faraó, vimos diversos exemplos bíblicos, a fim de que seus próprios propósitos tenham se cumprido. Deus coloca em primeiro lugar os seus desígnios. Você deve estar se lembrando aí da figura de Ciro, o rei da Pérsia, ao qual dominou a Babilônia e subjugou o povo de Israel. Libertou eles da Babilônia, mas foi alguém que era um pagão, que Deus capacitou, trouxe e libertou o povo do cativeiro de 70 anos. Ciro. O que fica acima? Meu irmão, sabe de uma coisa? Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Sabe o que isso significa? Você pode ser usado mesmo sem pertencer a Ele. É isso que significa. É isso que eu estou falando. E isso nos faz tremer. E esse é o efeito de Deus na sua soberana vontade. Deus, entenda uma coisa, não precisa pedir licença para ninguém. Essa é a majestade do nosso Deus Criador. Estão transformando o nosso Deus, parece um namorado adolescente. Sabe aquele namorado adolescente? Todo apaixonado, fica ali, bajulando. Olha, dá licença. Estão transformando Deus, na sua imensa glória, intangível, num ser humano fraco, num ser humano caído. Estão transformando, assemelhando Ele a isso. Ele não é isso. A Bíblia não diz que é isso. A Bíblia diz exatamente o contrário. Ele é soberano, intangível, poderoso. Nada faz Ele recolher o seu braço, apenas a sua própria vontade. É Ele. Se trata dele, não se trata de nós. Deus levanta homens para seus propósitos particulares, mas eles mesmos permanecem do lado de fora do reino. Nossa, que injusto! Deus seria injusto? Fala isso para ele. Conversa com ele. Foi Deus que chamou e usou aquele monarca pagão chamado Ciro. Aí você fala, então você é injusto, né? Ele usou um pagão para libertar o povo que era dele, mas na sua concepção você pode falar que ele é injusto. Satanás também pode enganar se transformando em anjo de luz. Satanás não ataca a falsa segurança. Sabe por quê? Aquele que tem uma falsa segurança já é dele. Sabe quem ele ataca? Ele ataca a segurança do verdadeiro cristão. Pois a verdadeira segurança produz maior santidade. Eu sou inseguro, eu tenho que buscar, eu tenho que tentar, de alguma maneira, eu sei que não depende de mim, mas eu vou clamar a Deus, eu vou ter sede e fome de justiça. Satanás ataca a segurança dessa pessoa. Porque Satanás, ele quer te manter num estado confiante. Ele quer te manter num estado aprisionado com grades que não existem, que você não enxerga. Por outro lado, Satanás é o melhor amigo da falsa segurança, pois isso coloca o falso cristão em seu poder. Sabe quem disse isso que eu li aqui agora? Jonathan Edwards. O perigo de olhar fixamente nas coisas externas. É isso que Jesus alertou. Tudo isso já foi profetizado e tudo se encontra na Bíblia. Essa é a razão pela qual nosso Senhor está nos advertindo. Porque Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que nós queremos coisas palpáveis. Gente, Hebreus 11, eles foram salvos. Por quê? Pela fé. Por estar de longe.
Parece o povo no deserto, quando Moisés estava recebendo as tábuas no Sinai. E demorou ali 40 dias. E o povo naquela demora, o que eles fizeram? Eles precisavam de um Deus tangível, um Deus palpável. Chamou Arão, faz um bezerro de ouro para nós. Sabe por quê? O homem, ele quer se apegar a essas coisas visíveis. O homem, ele sente o desejo de se sentir útil pelo que ele faz. Mas não é isso que importa para o nosso Deus. O que importa para o nosso Deus é o que é gerado dentro do homem. A nova natureza. Para de olhar para as coisas. Nossa, que resultado. Nem sempre a igreja que tem muito resultado está dizendo que são verdadeiros crentes. Nossa, aquela igreja tem a irmãzinha que profetiza. Nossa, aquela igreja tem um irmão que cura. Não quero entrar no mérito disso. Se somos continuistas ou cessacionistas. Estou falando de pessoas que acham que Deus está lá por aquilo que está acontecendo. Pelos resultados. Pragmatismo religioso. É o nome disso. Está claro aqui no Sermão do Monte, nesses ensinos, não é resultado que significa salvação. Não é. Não é. É condição e disposição intrínseca do coração. Sim, isso sim. Estava falando com minha esposa, já estamos encerrando, caminhando para o final. O ato de cultuar a Deus, porque é isso que está sendo afetado na igreja hoje em dia. É o culto ao Senhor. O culto ao Senhor está sendo afetado. Mas nós vemos que muitas pessoas não têm vontade de estar na casa de Deus. Mesmo quando estava sendo possível isso. Me chamaram para ir no shopping e tem um culto. Me chamaram para fazer uma certa coisa, mas tem culto. O que eu vou fazer? Eu vou agradar aquilo que é mais prazeroso. Sabe o que significa culto, meu irmão? Convocação de Deus para adorá-lo. O fato de você vir à igreja, como diz o salmista, alegrai-vos quando dizei, vamos à casa do Senhor. O que esse salmo, esse verso quer dizer? Que a disposição transformada no coração do homem, ao vir à casa de Deus, é nada menos do que a alegria. A alegria. Agora, se eu não venho na igreja, é porque eu não estou sendo convocado, meu irmão. Se eu não me sinto bem na igreja, se eu já venho com 300 quilos nas minhas costas para a igreja, é justamente porque você não está sendo chamado para isso. Você precisa de uma transformação do coração. Porque estar na casa de Deus e adorá-lo, isso é um prazer. Isso é algo que nos deleita, nós sentimos bem. Eu me deleito em Deus. Eu vou cultuar a Deus. Eu não estou indo lá por causa das coisas que acontecem. Eu não estou indo lá por causa dos resultados. Eu estou indo lá porque Deus me chamou para estar lá e adorá-lo e cultuá-lo. Mas não. Estão transformando o culto num prazer no homem. Hedonismo, humanismo. Cultuar a Deus nunca foi isso. E nunca será. Então, que o seu coração seja transformado quando essa situação toda passar, para que você venha à casa de Deus. Quando as pessoas falarem para você, vamos estudar a palavra de Deus, qual você acha que é a disposição de um coração regenerado? Se perguntassem para Davi, vamos meditar nas leis do Senhor, o que você acha que ele responderia? Se perguntassem isso para Paulo, para Pedro, nossa, vamos recordar aquilo que Jesus falou para nós? Escreve aí. Será que eles tinham prazer nisso? Será que eles se deleitavam? E quando chamavam eles para cultuar a Deus, como será que eles iam? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, leia Atos do capítulo 1 até o capítulo 3. Leia lá. Você vai ver lá os apóstolos, principalmente depois de Pentecostes, o que eles permaneciam fazendo? Como é que é? Como é que é a marca da igreja primitiva? Se não era meditar na sã doutrina, oração, culto de oração. Meu irmão, culto de oração hoje nas igrejas é meia dúzia e sempre os mesmos. Glórias a Deus por isso.
Glórias a Deus. Porque é na oração que você não vê, assim, presente resultado. Como essas pessoas estão apresentando aqui, ó, resultados. A oração na disposição do crente em se deleitar e conversar com Deus. A oração diz muito sobre nós. Diz muito. Então, como devemos olhar tudo isso? Como Jesus Cristo abriu o Sermão do Monte. Pelas bem-aventuranças. Você tem que olhar para as bem-aventuranças e se perguntar: porventura eu sou humilde de espírito? Eu sou humilde? Ou eu coloco os méritos da salvação nas minhas mãos? Isso não traz humildade de espírito nenhum. Agora, a pessoa que se coloca numa posição nula diante de Deus, no que se tange, no que se diz, a salvação, a essa pessoa tem sinais de humildade. Você é uma pessoa mansa, ensinável? Você é? Mansa não é aquela pessoa que fala, não, mansa é a pessoa que é ensinável. Pessoa que ouve, se coloca numa disposição de servo. Você é humilde? Como eu falei, você geme em seu espírito diante daquilo que contempla no mundo. Como diz, estamos gemendo, querendo a libertação, querendo ter essa transformação concluída em nós, ter fome e sede de justiça. Você é um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus? Você tem sinais de santidade na sua vida? Você é uma pessoa séria e sóbria nas Escrituras? Olhe para o caráter do crente do Novo Testamento. Pega o Novo Testamento, leia e releia, e pega um caderno e você começa a anotar. Olha para a vida de Estevão e anota as qualidades de Estevão. Olha para a vida de Paulo e começa a anotar as qualidades de Paulo. Olha para Jesus e anota também, principalmente nele. Olha nos apóstolos e começa a anotar as qualidades de Pedro. Principalmente após ali a conclusão da obra de Deus na vida de Pedro. Olha lá e anota. Pega também no Antigo Testamento, Davi, anota as qualidades, confronta umas com as outras. Vocês vão ver que são as mesmas qualidades. Vocês vão ver isso. Sabe por quê? O mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo batismo. Aí eu me deparo com muitos cristãos que falam, é impossível. É impossível ser como Paulo. É impossível ser como Pedro. É impossível. É impossível. Então não é o mesmo Espírito. O Espírito que estava sobre Paulo mudou. Hoje é um outro Espírito. Me fala qual que é. Me explica qual que é, então. As pessoas justificam as incapacidades delas, porque elas tentam criar o bezerro de ouro e não conseguem, e começam a menosprezar e diminuir a ação de Deus sobre as suas vidas. Isso não é uma marca de que realmente é salvo. Nunca será. Conclusão: que Deus nos proporcione honestidade por nós mesmos. Ao enfrentarmos essa arrepiante verdade, porque isso é arrepiante, para mim, para todos nós. Essa verdade que teremos para responder quando toda a cena terrestre houver desaparecido. Quando tudo isso acabar, nós vamos se deparar com esse dito. No verso 21, esse alerta, esse ensino. Verso 21 ao verso 22. Isso aqui certamente ocorrerá. Você pode ter certeza. E já tivemos diante da face de Cristo, nós vamos ver ele face a face. Se porventura sentir-se condenado, confesse a questão ao Senhor Deus. Manifeste fome e sede de justiça. Volte-se confiantemente para o Senhor Jesus Cristo. Peça-lhe para outorgar-lhe essa fome e essa sede de retidão, custe o que custar, sem importar efeitos e resultados, e ele haverá de dar-lhe. Portanto, ele mesmo garantiu: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão fartos. Eu concluo com essas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones. Mas o importante é você ser honesto consigo mesmo. E busque o Senhor enquanto é tempo. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Incline sua cabeça. Fale com Deus. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua mensagem, pela tua palavra, que é como uma espada, Senhor Deus, que entra dentro de nós e sonda o nosso interior.
E realmente, Pai de amor, nos coloca diante de um espelho espiritual, onde vemos claramente os nossos defeitos, as nossas falhas e quem nós realmente somos. Mas eu te agradeço por isso, porque apesar de incomodar, apesar, Deus, de ser palavras fortes para nós, é a sua verdade. E é ela que tem nos transformado, e é ela que tem nos santificado. Obrigado, Pai. Que haja, Senhor Deus, arrependimento. Que as pessoas que ouvirem isso se arrependam, se prostrem ao Senhor. E que haja novas conversões. Que haja, Senhor Deus, transformações de vida. Queremos ser como Cristo Jesus. Queremos ter a mesma disposição. As coisas externas, eu diria que são consequências disso. Através dos teus ensinos, podemos dizer isso. Mas o que importa realmente é a condição do nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, nos salvar. Que o Senhor possa, Deus, nos trazer esse arrependimento. Nos perdoe, nos abençoe, Senhor Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e esteja com toda a igreja. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Medite nessa palavra, leia ela. E certamente Deus vai nos ajudar. Deus abençoe.